eu me formei na UEM, Universidade Estadual de Maringá, né? Mas eu comecei nesta área porque eu desde pequeno trabalhei em farmácia. Eu com 13, 14 anos, eu já trabalhava dentro de uma farmácia, né? E as áreas da análise clínica começou dentro da farmácia. O farmacêutico que começou a atuar na área de farmácia, não tinha outro profissional. Aí, tanto é que as primeiras faculdades de farmácia, a gente já saía como farmacêutico bioquímico. Hoje é diferente. Hoje você forma em farmacêutico. Tem as duas, os dois segmentos, se quiser seguir. Aí dentro da farmácia você segue para outros segmentos. Pode ser análises clínicas, né? Mas você tem que fazer uma especialização. Então hoje eu tenho farmacêuticos que trabalham comigo. Então eles estão praticando análises clínicas comigo. Muito bem. O Maico está com a gente também, vai nos ajudar nesse bate-papo aqui, Maico, para a gente falar e entender um pouquinho. A gente falava mais cedo justamente dessa curiosidade que as pessoas têm sobre como são feitos os exames, né, doutor? A gente sabe que vai no médico, o médico pede aquele exame, até a gente falava disso ontem, quando eu fiz uma visita lá para o laboratório da Borman, que o senhor nos mostrou toda aquela gigantesca estrutura, que é impressionante já, isso é uma coisa assim incrível, né? O tamanho que é um laboratório de funcionamento, as pessoas não têm a dimensão disso. Acho que é simplesmente chegar lá, coletou o material e está pronto o resultado, é simples, né? E não é bem assim, existe uma estrutura, tanto em pessoal como em equipamentos, que é uma coisa assim absurda, né? E a gente sabe que uma cidade do interior como Juína tem uma estrutura como essa que de fato é de grande importância. Doutor, antigamente, quando a gente ia ao médico, o médico tinha o padrão médico clínico que olhava o paciente e existia uma dificuldade muito grande até do acesso a exames, né? Até não tínhamos tantas tecnologias e o médico apenas passava a medicação ali pelo quadro clínico que ele observava. Hoje, eu acredito que é difícil um médico que atenda um paciente que não solicite um exame, pelo menos. Se tornou muito aliado hoje os laboratórios da medicina, né, doutor? Acho que mais do que nunca, né? Sem dúvida. A análise clínica hoje, ela veio assim, melhorar a saúde do homem, porque antigamente o diagnóstico era mais, digamos assim, manual. O médico apalpava, auscultava, eu via, fazia o que a gente chama de anamnese do paciente para chegar a uma conclusão. Nós não tínhamos muita coisa para fazer. Você tinha um hemograma, um examezinho de fezes, um exame de urina, uma coisinha muito simples. Mas a medicina diagnóstica, ela evoluiu muito, tecnologicamente falando, porque a medicina em si, em imagem, também evoluiu. Antigamente nós tínhamos um raio-x apenas. Era o que tinha. Nós batíamos chapa, doutor. Batia chapa. Vou tirar uma chapa. A imagem da chapa, quem não se lembra disso, né? E era ruim, ela servia muito, era muito bom para ossos. Hoje melhorou o raio-x, mas daí veio ultrassonografia, veio a tomografia, veio a ressonância também, né? Então melhorou muito o diagnóstico via imagem. Mas o diagnóstico, a análise clínica não mexe com imagem, ela mexe mais com praticamente fluidos orgânicos que a gente fala, né? São sangue, a urina, fezes, secreções em gerais, né? Então hoje, através da medicina diagnóstica, o médico cresceu. Então a pessoa reclama, nossa, mas aquele médico pede muito exame. Não é que pede muito exame. Hoje, por que a vida do homem, a média de vida do homem cresceu absurdo? Porque hoje você faz mais medicina preventiva através do diagnóstico precoce. Né? Inclusive do câncer, né, doutor? É possível fazer um rastreamento para o paciente saber se ele tem mais pretensão de ter o câncer? Não, hoje existem exames para isso. Então, eu estava falando com você ontem, hoje em dia é o futuro da medicina diagnóstica. É diagnóstico precoce. Os cânceres, a grande maioria deles, aliás, quase todos, são de origem hereditária, são genéticos. Se você tem um gene que predispõe você a adquirir um certo câncer. E hoje a medicina diagnóstica já consegue detectar se você tem esse gene ou não, antes que a doença se manifeste. Então esse que é o futuro da medicina diagnóstica, é a prevenção. Né? Então por isso que os médicos
pedem um monte de exame porque para chegar a uma conclusão, né, do diagnóstico definitivo. Doutor, o exame mais solicitado hoje é o hemograma? O hemograma, sem dúvida. Hoje o hemograma ele te dá uma noção geral. Para você ter uma ideia, uma leucemia, pode ser câncer do sangue, é detectado através do hemograma. Hemograma, né? Uma simples anemia, né? Às vezes é uma simples anemia, mas pode ser uma coisa mais grave, né? Então, por isso que o hemograma é o exame de rotina mais solicitado. Qualquer coisinha no hemograma. Como bioquímico, o senhor recomendaria que a pessoa fizesse pelo menos quantas vezes ao ano? Qual a periodicidade de fazer esse exame, doutor? Não, assim, é um check-up que a gente fala, né? Eu acho que todos nós, pelo menos uma vez por ano, devia fazer. É um check-up, exames básicos, assim, que você vê, faz um hemograma. O hemograma é vital, né? Porque dá um retrato do seu sangue, assim, as contagens. O hemograma, o que faz? A contagem dos seus glóbulos vermelhos. O glóbulo vermelho te dá anemia. Os glóbulos brancos, que te dá, se você tem uma infecção, uma virose. E as plaquetas, que te diz você tem problema de coagulação. Os brancos são como se fossem soldados ali da imunidade, doutor? Exatamente. Os glóbulos brancos são responsáveis pela defesa do nosso organismo, né? E os glóbulos vermelhos é que transporta o oxigênio para o nosso organismo. Então, e o sangue adequado tem que ter uma quantidade adequada desses glóbulos. Exatamente. Como quando as plaquetas. Altera, quando diminui, por exemplo, os glóbulos vermelhos, você está com anemia. Quando aumenta os glóbulos brancos, você pode estar com infecção e, dependendo da quantidade, até é sinal de uma leucemia, né? Por isso que quando você está... As plaquetas, então, se você baixar as plaquetas, você pode ter uma hemorragia. Quando está com dengue, por exemplo, geralmente baixa as plaquetas. Dengue baixa a plaqueta. E aí pode surgir uma dengue hemorrágica, né, doutor? Exatamente. Baixa demais, a pessoa começa a sangrar e tal. Bom, o Maico tem dúvidas também aí, curiosidades sobre o hemograma, né, Maico? Sem dúvidas. Bem-vindo, doutor Moacir, ao nosso programa, a Band FM. A minha dúvida nesse momento, que eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas, quando que eu devo procurar um laboratório? Porque o brasileiro, doutor, infelizmente existem muitas campanhas de prevenção, que tem que fazer esse chamamento para o homem e para a mulher se cuidar. A mulher, ela se cuida mais que o homem. Mas para mim decidir fazer um exame, eu preciso necessariamente passar pelo médico ou eu posso, por conta própria, decidir ir até o laboratório e solicitar algum tipo de exame? Isso é comum, doutor? É muito comum. A gente, o bioquímico, ele está ali não só para realizar o exame, mas também para orientar o paciente. O paciente chega lá, está com alguns sintomas... estou com isso, estou com aquilo, você tem a obrigação de saber qual é o exame que ele tem que fazer, né? Lógico que o bioquímico ele só faz o exame. Quem vai dar o diagnóstico final é o médico. O laboratório não interpreta os resultados então, doutor? Não, quem interpreta é o médico. O médico que tem a palavra final. Nós somos um braço da medicina, né? Somos um auxílio do médico. Então você faz o exame mesmo sem o pedido médico e depois você tem que ir ao médico levar o exame para ele interpretar. Lógico que a gente sabe interpretar. Claro. Mas não é nossa função. Não é o papel. Não é o nosso papel. Ô, doutor, mas todos nós temos um pouquinho de médico, né? E a gente às vezes geralmente abre o exame ali quando retira no laboratório e quer dar aquela olhadinha. Aí lá tem os números de referência, tem o número do resultado e temos ali a referência, aquilo ali nos dá um norte mais ou menos do que pode estar acontecendo. Mas é importante passar pelo profissional que vai fazer a ligação de uma coisa a outra, né, doutor? Não, lógico que é um monte de número, né? Você fica perdido ali. Então, uma das nossas funções também é dar uma explicada para o paciente. Isso aqui é assim, assado, né? Isso aqui você está com anemia, você está com... né? Aí vai no médico, o médico vai descobrir por que você está com essa anemia, por que você está com os leucócitos aumentados, né? Então, a palavra final é sempre do médico. Pode ser então que os glóbulos estejam aumentados também, doutor? Principalmente quando ele está baixo, também é uma deficiência de algo. Uma deficiência. E quando normalmente nas viroses, por exemplo, a dengue, os leucócitos, que são os glóbulos brancos,
estão baixos, eles baixam, nas viroses em gerais, né? Então, mas quando ele aumenta, é sinal de uma infecção ou algo mais grave, é pior, né? Então, quando está mais alto, é sinal que talvez o resultado seja pior do que se ele tivesse baixo. Tendem a ter esse resultado. Não necessariamente. Não necessariamente é pior. Porque não está legal. Se está baixo ou se está alto. Agora, alto, normalmente nas leucemias, os glóbulos brancos aumentam. E os glóbulos vermelhos diminuem. Também diminui as plaquetas nas leucemias. Né? O hemograma verifica então essas 3 questões apenas, doutor? Tem mais alguma coisa além disso? Essa pergunta que eu ia fazer, porque a impressão, doutor, que a gente tem quando fala de um hemograma é que ele vai... eu fiz o exame de tudo, né? A pessoa fala, eu fiz um hemograma completo. Isso, então eu fiz... isso mesmo, esse doutor? Esse completo aí que confunde a cabeça do paciente, né? O completo acha que vai fazer tudo, vai dar um diagnóstico. Hemograma é hemograma, né, doutor? No hemograma nem precisaria ter esse completo, porque vem tudo ali. Então, não dá, ele te dá um retrato do seu sangue ali, de uma maneira em geral, né? Mas não quer dizer que vai te dar um diagnóstico de tudo. Por isso que daí, do hemograma dá alterado, eu preciso fazer mais exames para chegar a um diagnóstico mais completo. O hemograma, digamos, é um sinal de que nada não está bem com você, né? O hemograma, por exemplo, aparece a glicemia, doutor? Nesse hemograma aparece? Não, é um exame específico. Não. Daí. Então, a glicemia ou glicose, é uma dosagem de glicose no sangue, é o que detecta a diabetes. Né? Se você tem a glicose, tem um valor normal, se tiver alto, você é um diabético. Agora, se ela tiver baixa, você está com a hipoglicemia, às vezes a pessoa está mal, aí desmaiando, porque está hipoglicêmico, abaixo do valor normal. Você precisa, a glicose é o nosso combustível. Então, a energia. Doutor, nesse caso da glicose, o exame pode ser realizado por pessoas em qualquer idade ou existe uma idade específica para solicitar esse exame? Qualquer idade. Nós temos a diabetes juvenil, né, que não é a mais comum, é depois dos 40 anos, por aí. Mas essa juvenil é mais grave, porque toda diabetes juvenil normalmente é insulino dependente, que a gente fala, né? Você precisa de insulina para controlar ela. Então já é uma diabetes assim, normalmente de origem genética, né? É um distúrbio aí. Imagina acometer um jovem, né? Passar uma vida toda sofrendo um problema como esse, né? Então, qualquer hora é hora de você fazer uma dosagem de glicose. Hoje, já que você comentou sobre a glicose, né? Vou falar sobre a diabetes. A diabetes afeta a grande maioria do homem hoje, da mulher, né? Do mundo. E é difícil hoje você... acho que 40% da população hoje tem diabetes. Então tem um exame hoje, você vê que a evolução, como eu estava falando, da medicina diagnóstica, nós temos um exame hoje que é mais importante do que a própria glicose, ou glicemia, que a gente fala, né? Que é a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada te dá um histórico dos 3 meses. De 3 meses. Por exemplo, um diabético, você sabe se ele controlou a sua diabetes, está controlada, fazendo a hemoglobina glicada. Ele sabe se você nesses 3 meses controlou ela ou não. Aí você vai tomar, o médico vai tomar uma atitude de que se muda o remédio, se não muda. Então hoje em dia é fundamental. Hoje se faz, normalmente o médico pede as duas coisas, a glicemia de jejum para você ver se está normal, tá? E pede a hemoglobina glicada, que digamos assim, um histórico da sua... Doutor, é importante lembrar que no caso da diabetes, que é açúcar, no caso do colesterol, que é a gordura no sangue, são exames específicos e feitos separadamente, não está lá no hemograma, né, doutor? Exato, como nós estávamos falando, são exames distintos. O senhor, inclusive, mostrou o equipamento lá que faz esses exames separados do hemograma. Então, você falou sobre o colesterol, né? Então, o colesterol são as gorduras do sangue, uma das frações é o colesterol. Mas aí nós temos... Que também tem um limite, doutor. Tem um limite e é responsável principalmente pela hipertensão. Todo cara que tem um colesterol alto, a tendência dele é ter hipertensão, né?
Então, a obesidade está ligada às gorduras no sangue, além do colesterol. O colesterol são divididos em frações, né? Importante saber, tem o chamado colesterol bom, colesterol ruim. Eu queria saber o que é esse colesterol bom. Então, aí temos os triglicérides, né? Então, é importante você fazer, a gente chama de perfil lipídico, você dosa todas as gorduras, porque cada uma... Doutor, HDL e LDL, o pessoal fala disso, né? Ele não fica... Como compreender isso, então, né? É o seguinte, o colesterol bom é o HDL, né? O LDL, VLDL é chamado colesterol ruim. O HDL, ele que é responsável por carregar o colesterol para os tecidos, porque são formados por colesterol. Né? Não é só o açúcar, tem as gorduras que formam o nosso esqueleto. Então, o colesterol ruim, ele é encarregado de eliminar o excesso, né? E aqueles excessos que ficam é o chamado colesterol ruim. Né? O triglicérides é uma outra gordura, ela é mais está relacionada com a nossa dieta diária. Né? Se você, por exemplo, o colesterol ele demora para baixar. Já o triglicérides não, você deu uma fechadinha na boca, ele diminui. Né? Então, o colesterol é o que a gente tem que mais se preocupar. O Jaison está aqui acompanhando atentamente nosso bate-papo com o Dr. Moacir Mondadori, que é farmacêutico e bioquímico, está hoje ao vivo com a gente aqui no estúdio. Jaison, você tem uma curiosidade, Jaison? Eu tenho uma pergunta. Uma curiosidade e uma pergunta. Eu sou viciado em passar fome. Eu acho que o jejum, né? Não significa que é verdade ou não. Aí o senhor vai me ajudar. Eu acho que passar fome me deixa mais saudável. Então eu fico dias sem almoçar, por exemplo. Passo 24, 48 horas sem comer, só tomando água, por exemplo. E eu acho que eu estou rejuvenescendo ou deixando de se me arrebentar tanto. Isso aí eu posso estar me enganando, eu sei disso. Aí o senhor vai me ajudar. Passar fome ajuda a ter mais saúde, doutor? Essa é a pergunta. Não tem. Hoje está na moda aí o tal do jejum intermitente. Eu já pensei em fazer isso para ver se eu perdi uns quilinhos. A minha pergunta não é por causa da moda, tá? Isso aí foi desde sempre isso aí. Tanto é que eu sou meio que um esqueletão andante aí. Não, mas seu organismo acostumou a ser assim, mas não é bom, né? Você pode ter uma crise hipoglicêmica, como eu falei agora, por falta de comer. Então, eu acho que você ficar horas não é bom. Você pode comer uma fruta, alguma coisa sempre tem que ingerir, porque você precisa da glicose. Se ele conversar não é bom. Nutricionista vai puxar a orelha dele, tá, doutor? Pode esperar. Eu não te aconselho você continuar com esse... Uma curiosidade só no meio da entrevista de vocês aí, não quero atrapalhar mais, viu, doutor? Não, você pode perguntar o que você quiser. Nós estamos aí para tirar dúvidas. O Juarez Cividini está em Santa Catarina, está tomando chimarrão com a mãe, ouvindo o programa e mandando um abraço para o senhor, doutor. Dizendo que está uma ótima entrevista. Um abraço, Juarez Cividini. Obrigado pela companhia. Ivan. Oi, Maicon. Posso entregar uma pergunta do ouvinte? Claro, deve. Vou perguntar a Yoreni Wagner. Ela disse assim: pergunta para o bioquímico o que significa glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas aumentadas. Eu acho que ela deve estar com algum exame na mão e quer saber, doutor. Glóbulos vermelhos, é o que eu falei agora há pouco, são componentes do seu sangue, né? Você é composto por glóbulos brancos, que a gente também chama de leucócitos, e glóbulos vermelhos, que a gente chama de eritrócitos, e plaquetas. São os componentes sólidos do sangue. Mas ele está banhado por um líquido, né, que compõe as hemácias, isso é chamado plasma. Né? E o plasma é cheio de proteínas, os glóbulos vermelhos é cheio de hemoglobina. Esses glóbulos, eles têm vida?
Tem vida. Tudo nós é vida. Então esses glóbulos, eles estão alimentados, oxigênio precisa. Quando você olha, você observa eles estão em movimento? Não, eles estão parados. Eles movimentam no sangue. Por isso que ele tem uma base, uma estrada para ele se movimentar. É o sangue que leva ele para todos os organismos, né? Para todos os órgãos. Então, as plaquetas também. As plaquetas, eu falei, são responsáveis pela coagulação sanguínea. Os glóbulos vermelhos é que transportam o oxigênio para o sangue. E os glóbulos brancos, os leucócitos, são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Era essa pergunta que ela quis fazer. Ô doutor, e é interessante, o senhor me arremete, eu só quero fazer uma correção aqui, que eu falei Ioreni, a ouvinte é a Loreni Wagner. E o senhor falou sobre a coagulação, né, do sangue. Tem pessoas, doutor, que quando faz um cortinho na mão, no dedo, não consegue estancar esse sangramento. Por que isso acontece? Então, não é só as plaquetas que é responsável pela coagulação. Eles são chamados fatores de coagulação. É uma coisa muito complexa, é uma chamada cascata de coagulação, que tem vários fatores aí que atuam nesse sentido. Então, se a pessoa sangra demais, né, pode ser que não seja só as plaquetas, pode estar com a plaqueta normal, mas ela tem uma deficiência por um outro fator que pode causar esse sangramento aí. Então, a pessoa tem que pesquisar, né, ir mais a fundo, fazer o coagulograma, que a gente chama, fazer outros exames. E a pessoa dessa contrair uma dengue, por exemplo, né, e se agravar, uma situação como essa pode ser fatal, né, doutor? Então é importante fazer o exame. Tem que transfundir plaqueta na dengue. Então, está dentro do sangue. Esses fatores todos estão aí no sangue também. E hoje em dia você faz coagulograma, você faz tempo de protrombina, um dos exames, para detectar alterações na coagulação. Pergunta da ouvinte Juliana, de Filadélfia. Doutor Moacir, tem algum exame específico de sangue para detectar a hanseníase? Isso, ela tocou num assunto muito importante, porque hoje a região amazônica, ela tem um alto índice de hanseníase. Hanseníase é uma das doenças mais antigas do mundo, né? Hoje tem um nome bonito de hanseníase. O nome lá atrás arremetia a preconceitos, né, doutor? Preconceito, uma certa estigma, né? Uma doença muito estigmática. Então, a hanseníase tem até hoje, nós temos uma alta incidência na região amazônica, aqui em Juína, né, também tem uma alta incidência. E eu até hoje falo que o diagnóstico da hanseníase, apesar de ser uma doença tão antiga, é meio complexo, né? Nós temos exames de sangue hoje temos exames de sangue, tem um teste rápido, coisa que é recente, fazemos aí. E tem os exames mais sofisticados, moleculares, né, para detectar, chama Mycobacterium lepra, por isso que se chamava lepra, nome da doença. Então tem exames de sangue e eles te dão não é um exame muito seguro ainda. Tem o exame mais, assim, que diz 100% no laboratório, que diz 100% se você tem hanseníase ou não. Ele é um exame que você faz você tem que fazer um pequeno corte nas orelhas, nos cotovelos. Se tiver alguma mancha, alguma lesão, também faz um pequeno corte ali. É a pesquisa direta do bacilo de Hansen, que é o responsável pela hanseníase. Mas o diagnóstico mesmo é o médico, é o clínico, ele tem que pegar tudo isso e ver, consultar, ver se a pessoa tem sintomas, sinais para detectar a hanseníase. Então, hoje em dia, Juína tem um alto índice de hanseníase. Então, precisa de para chegar a um diagnóstico, fazer esses exames. E o médico é fundamental, a pessoa mesmo que vai dar o diagnóstico final. Vou lembrar que a hanseníase tem tratamento, tem medicação, inclusive pelo SUS, e também é importante que as pessoas investiguem o mais rápido possível, né?
não deixar a doença estar muito tempo ali agravada, que talvez o tratamento seja um pouco mais lento e mais longo. Então é importante que as pessoas façam isso como preventivo. Doutor, 2 perguntas aqui, Marco, já você dá sequência aí também. O Nilson Lopes pergunta, doutor, ele gostaria de saber se para fazer o exame tipo sanguíneo tem que ser em jejum. Eu já emendo a pergunta aqui da Ivonete Almeida, sobre tomar água em jejum faz bem. São 2 perguntas, mas o jejum para fazer o exame inclui água também, doutor? Não. O jejum não inclui água. Você pode beber água. E a tipagem sanguínea não há necessidade de ser em jejum, você pode fazer qualquer hora. Exames, a maioria deles também não tem muita necessidade de ser jejum, não. São alguns que são necessários. Por exemplo, o exame da diabetes, a glicose, a glicemia, tem que ser em jejum, né? As dosagens de gordura no sangue tem que ser em jejum. Então, a grande maioria é o ideal em jejum, porque o organismo está em repouso, você, digamos, está zerado, né? Mas, por exemplo, um exame de hanseníase, um exame de tipagem sanguínea, você pode fazer qualquer hora. Doutor, tem gente que vai fazer o exame de glicose e, vou fazer o exame amanhã cedo. Então, na noite anterior, ele não toma o refrigerante que ele gosta de tomar, o suquinho dele adoçado, aquela coisa, vai amanhã para dar um resultado melhor. Isso camufla resultado, doutor? Exato. Mas, cara, se você tem uma tendência, você é um pré-diabético, você tem que fazer o jejum, assim, máximo 12 horas, né? Você tem que fazer no dia anterior a sua alimentação normal, porque não adianta você ficar aí 20 horas, que nem o Jason, mas sem comer e ir lá fazer. Aí vai dar baixo demais. Né? Tá tudo certo. Tá bom, deu normal, deu 70, olha que maravilha. Não, faz sua alimentação normal, um jejum de 8 horas já é suficiente, né? Pode ir fazer. Oi, Marco. A participação do ouvinte, doutor, e essa nós vamos entrar aqui na saúde do homem, né? O Ederson Celestino Rodrigues mandou a mensagem aqui, e ainda existe um tabu, né? Nós estamos aí no Novembro Azul, e geralmente o homem procura o médico para fazer o exame de próstata, né? O exame preventivo, um meio tradicional que é o toque. E o Ederson diz que ele quer saber se o exame realizado no laboratório é tão eficaz quanto o exame realizado ali no meio tradicional, que é o toque, porque tem muito tabu, né, doutor? Tem muito homem que tem vergonha de ir lá no médico e tal, e às vezes prefere fazer o exame laboratorial. Existe uma diferença, doutor? Muito bom você ter falado isso aí, porque nós estamos no mês da saúde do homem, né, que é o Novembro Azul. Inclusive nós estamos numa campanha aí que deve iniciar segunda-feira aqui na Band, sobre a doença aí que é o que mais acomete o homem, que é o câncer de próstata. E então, você falou, o toque retal é o exame principal, sem dúvida. O toque retal é melhor do que o próprio exame de sangue, que é o PSA. Porque às vezes o seu PSA está normal, mas a sua próstata está aumentada por algum outro motivo. Então, nada substitui o toque retal. O ideal para o homem, principalmente acima dos 45 anos, 40 anos, o ideal seria ir uma vez por ano ao médico para fazer o toque retal, né? Mas o PSA, que é esse exame que nós estamos fazendo na campanha, então, no Novembro Azul, ele é um exame que veio para ajudar, por exemplo, principalmente essas pessoas que têm esse estigma, têm medo do toque, né? Ele te dá já de início uma alteração na próstata, ele vai alterar, né? Então, como eu disse, o PSA é bom como triagem, você pode fazer em massa, né? A pessoa agora fazer uma fila ali para... Vamos fazer o toque retal, aquela fila, nem tem, é difícil, como é que vai fazer? Então, o exame de sangue veio para auxiliar o médico no diagnóstico. Você faz o PSA, você deu alterado, você vai ter que procurar o médico, faz o toque, tem a ultrassom, tem outros exames aí. Se precisar, daí faz uma biópsia. Para chegar ao diagnóstico definitivo mesmo de um câncer de próstata, você precisa fazer uma biópsia. Esse primeiro exame ele já vai mostrar a alteração. Se tiver alguma coisa errada, o exame já mostra a alteração, doutor. PSA. Exatamente, o PSA. Chama antígeno prostático específico.
sigla do inglês PSA. E ele dá alterado não só para câncer, como para umas infecções prostáticas também, ele vai dar alterado. E mais, já vou falar de antemão aqui, avisar para quem for fazer, que também tem algumas coisas que pode dar alterado o PSA. Por exemplo, andar de bicicleta, andar a cavalo, você pode ser, andou um longo trecho de bicicleta, foi lá fazer o exame, pode dar um pouco alterado. Por causa não significa necessariamente não que a pessoa, necessariamente, né? que você tem alguma coisa. Tem que fazer o jejum de moto e cavalo, então. Moto e cavalo não é ideal andar quando você for fazer o exame, né? Então, por quê? Porque você faz uma massagem, né? Quando você senta no selim da bicicleta, ou o cavalo pulando, você faz uma massagem, estimula a próstata. Então, são duas coisas que eu já vou avisar de antemão, quem for fazer, evite ir de bicicleta ou de cavalo. Importante, eu acredito que até para fazer o toque, né? Até para fazer. Porque pode dar alterada, né, doutor? Não, mas o toque já é mais, ele vai sentir o tamanho da próstata, né? Ele não vai... Mas não pode aumentar com esses exercícios? Vai só estimular, né? Então é importante, né? É importante estar atento aí a essas questões. É uma coisa que questões. ninguém se atenta, eu até lembrei de falar sobre isso. Muito bom, doutor. É importante esse recado aí. Doutor, nós passamos agora também pelo o Outubro Rosa, que foi o mês de prevenção também, no caso da mulher, prevenção do câncer de mama e o colo do útero. Também foi um mês que muitas mulheres procuraram. Como o Maico disse, as mulheres procuram mais cuidar da saúde do que o homem. O homem é mais relaxado mesmo. E foi um mês bastante também importante, né, doutor? Então, você veja bem, né? A nossa campanha aqui para o Novembro Azul, acho que nós temos vamos assim, fazer mais para a mulher do que para o homem. Olha só como é que é. Porque o homem é relaxado, o homem não procura o médico. O homem só vai quando está morrendo mesmo. Não, mas a mulher não, a mulher já é uma pessoa que se cuida mais. Por isso que vive mais. As expectativas de vida da mulher hoje no Brasil vive mais do que o homem. Vive mais do que o homem. O doutor, só me permite uma coisinha. Enquanto a mulher está fazendo a unha e passando a maquiagem, nós estamos fumando no bar. Isso aí, uma está deixando mais saudável e nós se arrebentando. Exato. Então, quem tinha que se cuidar mais era nós, né? Mas é o contrário, a mulher se cuida mais. Tanto é que a campanha que a Band fez aí, né, câncer de colo de útero, o Outubro Rosa, ele é mais dedicado a câncer de mama, né? Mas para o câncer de mama não existe um exame laboratorial sensível, né? Então a gente faz o câncer do colo do útero, né? Que é importante. E foi assim muito grande, foi um sucesso. Foi a procura. Agora vamos ver agora. No Novembro Azul. Nós estamos pedindo para as filhas, as esposas, empurrar, pegar o homem na marra para ele lá fazer o exame, né? Porque o câncer de próstata é altíssimo índice nos homens. A incidência é muito alta, né, doutor? É importante, né, gente? Tem gente que fica na dúvida após os 40, os 45, alguns médicos também falam nessa faixa etária aí, né, doutor? Nessa faixa etária, se quiser fazer depois dos 40, tudo bem, já pode. Mas normalmente acomete depois dos 45. Principalmente aqueles que tiveram um parente na família que contraiu o câncer, doutor? Esse daí, quanto mais cedo, melhor. Porque, como eu falei já anteriormente, todos os cânceres têm uma origem hereditário. A família tem, alguém vai ter, né? Esses testes genéticos, exame genético que a gente faz, exatamente para detectar se você tem esse gene, né? Vou contar uma história que talvez vocês já saibam. A Angelina Jolie extraiu as duas mamas porque ela fez um exame. Ela é louca, eu não faria isso, mas e ela tinha um gene que poderia desenvolver, mas isso não quer dizer 100% que ela vai ter. É mesmo. Mas na dúvida ela foi lá e extraiu as duas mamas. Isso. É um caso extremamente famoso isso aí. Então, por isso que os testes genéticos hoje é o que a tendência mundial é esses testes genéticos. Ô doutor, vamos falar um pouquinho sobre o fator RH. A gente comentava mais cedo também aqui
o meu sangue, por exemplo, é O positivo, aí outra é a minha esposa é A negativo, né? Aí tem aquela questão do feto, enfim. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor sobre como é que chegamos aí ao fator RH e também a tipagem sanguínea. Então eu estava falando para o Ivan, ele foi lá no laboratório, eu vi que ele é curioso. Isso aí, né? E é uma coisa muito simples, mas muito importante. É muito importante porque hoje em dia nós vivemos em campanha para doação de sangue. Uhum. Eu acho que, não sei se é esse mês ainda que vai ter uma campanha. E o sangue é a vida nossa e do nosso irmão. Nós temos, o sangue é classificado da seguinte maneira. São os chamados tipo sanguíneo, tipo A, B, e daí você vem as variantes. Se ele não é nem A nem B, ele é O, quer dizer 0. Né? Você tem o antígeno A, só o antígeno A, então seu sangue é tipo A. Se você tem só o antígeno B, seu sangue é tipo B. Se você tiver os dois, o seu sangue é AB. AB. Né? E se você não tiver nenhum, como eu disse, é o O, ou 0. Aí você faz o fator RH. Se tiver esse fator RH, você é O positivo, A positivo, B positivo ou AB positivo. Se você não tem o RH, você é A, B ou O negativo. Né? E qual que é, para quem pode receber o sangue, é isso daí que é a dúvida das pessoas, né? Estava até comentando com o Ivan outro dia, um amigo nosso aí, precisou fazer tipagem sanguínea dele aí, porque ele vai ter que fazer um transplante, então é importante. Ele foi lá para confirmar o exame de sangue dele e deu o sangue, ele deu A positivo. Aí ele falou, não, tá errado, meu sangue sempre foi negativo, sangue não muda. Aliás, pode ter alguma coisa se vai receber transfusões erradas, pode ele dar uma mexida. Uma bagunçada ali. Mas, então é o seguinte, quem tem o sangue A, ele pode receber o sangue tipo A e o O. Primeiro vou falar o seguinte, o O. Qual que é o sangue universal que todo mundo chama? Vou falar. É o O negativo. Esse pode doar para todo mundo. Esse é o sangue chamado sangue universal. O O negativo pode doar para todos os outros tipos sanguíneos. Que a gente vê nas campanhas bastante escasso, inclusive. Escasso, exatamente por causa disso. Já ele só pode receber o O negativo, né? O A, ele pode receber o A e o O. Se ele for negativo, ele só pode receber o negativo. Se ele for positivo, ele pode receber os dois. O A e o O positivo. Se ele for, né? O B, mesma coisa. Se ele for B, ele pode receber o B e o O. Negativo ou positivo, depende do RH dele. E o AB pode receber, esse é o chamado receptor universal. Ele pode receber qualquer tipo de sangue. Se ele for negativo, ele recebe qualquer negativo. Se ele for positivo, recebe todos. Então, o receptor universal, na verdade, é o AB positivo. Qualquer sangue você pode dar para ele. Ô, doutor, é importante essa informação que o senhor está dando, inclusive para os casais, porque no meu caso, por exemplo, eu sou O positivo e minha esposa A negativo. Ela teve que tomar uma medicação, porque senão espelha o feto. Né? Existe uma complicação nessa questão. Então, a importância de saber o tipo sanguíneo. No caso dos seus aí, é muito importante saber o RH. Né? Porque não é o tipo sanguíneo que dá incompatibilidade. Mas é o RH, fator RH. Fator RH. Negativo ou positivo? No caso dela, se vocês fossem os dois negativos ou os dois positivos, não teria problema. Ou se você fosse negativo, ela fosse positiva, também não tem problema. O problema é ela. É o feto daí. Porque o fator RH vai para o feto durante a gravidez. Né? E, por exemplo, se a criança ela é negativa e passa o fator RH, vai dar a chamada incompatibilidade
sanguínea aí no feto. Olha que impressionante, né? E é importante descobrir porque tem o soro que você faz, né, para eliminar esse. Isso. Inclusive hoje as escolas, para fazer a matrícula do aluno, tem que ter a tipagem sanguínea, né? Todas essas informações é importante. O policial usa na farda, né? Os militares, todos. Justamente porque se precisar de uma transfusão, tá ali a informação. Exatamente. Né? Até ciclista hoje coloca no capacete o seu tipo sanguíneo. Então é importante que as pessoas façam. E é um exame prático, né, doutor? Muito rápido. Um exame simples, mas hoje em dia nós temos técnicas mais modernas que detecta os subgrupos sanguíneos. E às vezes aquele teste de lâmina que a gente fazia na escola está abolido, isso não se faz. Hoje você precisa ter mais confiança, você tem que ter certeza que tem que ter que aquele sangue é mesmo um A positivo ou que ele é um negativo. E tem gente que fala assim, meu pai falou que eu sou isso aqui. Não, gente, faça o teste, o negócio de me falou, né? Uma hora precisa, né? O doutor, inclusive, eu fazendo uma pesquisa sobre esse tema que eu acho muito interessante, foi em 1940 que foi descoberta essa questão aí do fator RH, né? Um austríaco e um americano que descobriram essas informações aí, inclusive foi Nobel de Medicina em 1930, eu não vou nem pronunciar o nome aqui porque eu vou talvez cometer um erro, do Karl Landstein e o Alexander Wiener, os dois que descobriram o fator RH. E eles fizeram o cruzamento ali do macaco, sangue do macaco, de uma espécie, com coelho. E ali descobriram, né, o fator RH, o antígeno, para fazer esses testes. Então, de 1940 para cá, a gente tem o fator RH e a tipagem sanguínea. Imagina antes, como eram feitas as transfusões de sangue, né? Eles tratavam as doenças por fazer a sangria. Eles, em vez de doar sangue, eles tiravam o sangue, né? Então, o RH veio do macaco chamado Rhesus. Por isso que é RH do Rhesus. Macaco, a espécie do macaco que eles descobriram esse fator RH. Então, hoje em dia é muito importante você ter certeza do seu sangue, né? E ele pode mudar, eu falei, porque é o seguinte, as pessoas multitransfundidas, por isso que tem técnica. Hoje nós fazemos, antigamente era em lâmina, depois passou para tubo, a gente faz em tubos, coisa mais eficaz, e hoje em dia tem a chamada tipagem em gel, que é muito mais eficiente para descobrir outros subtipos sanguíneos que existe. Não é só o ABO, o sistema ABO tem outros subtipos, né? Então, o banco de sangue que é o que faz essas triagens mais profundas do sangue, porque no banco de sangue eles que vão levar o sangue para os hospitais, para as clínicas, né? Então o banco de sangue está mais apto a fazer isso aí. A gente faz essa triagem normal aí. Tá? Oi, Marco. Eu não sei se vocês concluíram isso, mas o tempo passa rápido, né? E as curiosidades são tantas. Doutor, uma coisa que é interessante, a gente tem, eu pelo menos tenho ouvido muito, né? Eu estou um pouco acima do peso, não estou muito legal, é a minha tireoide. Essa palavrinha começou a ser ouvida com bastante frequência. Esse exame, doutor, é o médico que pede, geralmente é o médico que pede, mas as pessoas têm dúvida ou que começam a falar que estão passando por situações por causa da tireoide. Esse é o TSH e o T4 livre, doutor? Exatamente. São 2 exames, mas é mais. Você tem o TSH, o T4 total, T3 total, T4 livre, T3 livre. Aí você tem outros exames ainda mais para detectar alterações da tireoide. A tireoide é um órgão, uma glândula que coordena assim, praticamente todo o nosso organismo. Então, está situado na hipófise e você pode ter sintomas mais variados por deficiência desses hormônios, né? Principalmente o TSH. Quando você tem um TSH, que é o hormônio tireoestimulante, se você tem um aumento, você está aumentado no sangue, por incrível que pareça, quando você está aumentado, você tem um hipotireoidismo. Quando está diminuído, você tem um hipertireoidismo. E dá os mais diversos sintomas. Um emagrece demais, o outro engorda demais. E vários sintomas aí, depressão, ligada
assim, é muito vasto mesmo. Por isso que é importante o diagnóstico, saber se você está com sua glândula tireoide funcionando normalmente. Então, fazendo esses exames aí. O principal, básico, assim, né? Que hoje em dia eles pedem os 2 primeiros exames, TSH, T4 livre. São 2, dá para avaliar a sua tireoide, né? Aí, se deu alterado, você pode fazer mais os outros exames também. Aí pode chegar até ter que fazer uma biópsia da tireoide, faz uma biópsia, para chegar a um diagnóstico definitivo. Doutor, a minha esposa teve que fazer algum procedimento aí de tomar medicamentos para estimular a tireoide, para fazer a bebezinha que nós acabamos de ter ganhar peso. Ou seja, estava afetando o ganho de peso da bebezinha, um desbalanço, que eu não sei se era para mais ou para menos, acho que era hipotireoidismo, né? Então, até a criança é afetada por esse balanço aí. Sem dúvida, é raro, mas pode acontecer, da criança nascer com uma deficiência aí. A tireoide é algo assim que a gente tem ouvido falar muito nos últimos anos. É uma coisa impressionante, você dificilmente vê uma mulher que não tem um problema, ou mais ou menos. E o homem também tem tireoide, né? É importante falar isso aqui, que as pessoas acham que é só mulher. As mulheres têm mais problemas, né? Me parece, em relação à tireoide, mas os homens também têm tireoide. Tem também. Tireoide sofre a mesma coisa, não tem diferença. É uma glândula, né? É uma glândula. É isso aí. Doutor, oi, Marco. Diga, eu tô curioso aqui. Eu também. Eu só fiz 3 páginas aqui de perguntas. Ave Maria. Uma outra palavrinha que a gente tem ouvido muito, né? Conforme a tecnologia vai avançando e o acesso à informação nos ajuda também, né? Testosterona, doutor. Testosterona tá baixa, não tô bom, não tô tendo um bom desempenho. Libido. Fazer esse exame. Isso que você queria falar, né? Desempenho, né? Tá certo, Mike. E para o homem e para a mulher, né, doutor? Sim. Influencia na vida dos dois, né? Exatamente. A testosterona é o chamado hormônio masculino, mas a mulher também tem testosterona. Lógico que o dela é bem pouquinho. E ela precisa. Quer dizer, o hormônio da mulher é a progesterona, né, doutor? O hormônio do homem é a testosterona, é o básico, né? Mas a mulher não. A mulher, como ela tem um ciclo hormonal, ela engravida, nós não. Então, o nosso básico é a testosterona, mas a mulher tem o estradiol, que é um dos principais, mas tem o estradiol, a progesterona, o folículo estimulante, o hormônio folículo estimulante, ou FSH, tem o LH, o hormônio luteinizante. Todos esses são responsáveis pela gestação também. Para ela engravidar, ela precisa estar com todos esses hormônios. Tem a prolactina, que é o hormônio que produz o leite, né? Então, agora, a testosterona ela está diretamente ligada ao nosso libido. Então, lógico, com a idade, a testosterona vai diminuindo, né? Então, às vezes, também o homem tem que fazer uma reposição hormonal. Mas isso, né, eu já digo de antemão, não é aconselhável fazer. Hormônio não é uma coisa para qualquer um mexer. Tem que ser o médico. Porque se você errar a dosagem, aí você pode bagunçar a vida da pessoa. O hormônio, a testosterona, se você não souber medicar, não souber usar com parcimônia, pode até aumentar os índices de câncer do homem. Olha aí. Então, cuidado. Tem muita gente fazendo reposição aí, atleta fazendo reposição assim, sem a devida precaução, sem as devida famosas bombas. bombas. Né? As bombas aí. Então tem que tomar cuidado com a testosterona. Em plantas, Ivan, só para fazer esse gancho aí, em plantas, doutor, se a gente erra no hormônio, por exemplo, que estimula o crescimento, se erra na dose, ele dá um feedback negativo e ele desestimula. A gente quer estimular o engalhamento, por exemplo, de uma planta, se a gente errar na dose, fizer um artificial ali, um sintético, a gente faz ela talvez até jogar as folhas para baixo mais cedo, senescer, ou seja, o hormônio, igual o senhor falou, não é para qualquer... né? Exatamente. No caso aí do seu,
né? O agrônomo é que tem que saber como que vai... E é pepino o negócio. Ok. Ô, doutor, DNA. Como que é feito o DNA? O DNA hoje é o cara, né? Digamos assim. O DNA hoje em dia não é só para você saber se o filho é seu ou não. Hoje tem DNA para tudo quanto é tipo. Para você detectar doenças. Hoje é o futuro das doenças, o diagnóstico da doença é fazer o DNA. Para ter certeza se começou com a epidemia aí, né? Isso. A epidemia não passou o nome? A Covid? Da Covid. Uhum. Você fazia o que era aqui no suave, no nariz, e fazia o que era? O DNA do Covid. Uhum. Então as doenças hoje, por exemplo, o HPV, que é um dos o principal vírus que causa o câncer de colo do útero, é o HPV. Que é uma IST, né, doutor? É uma doença transmissível sexualmente. O HPV é transmitido sexualmente. E você, para confirmar o HPV, é o exame de DNA. Então, DNA é a nossa vida, é o mapa da vida. Para você ter certeza, por exemplo, que é uma bactéria X, se eu preciso saber se é aquela bactéria mesmo, você tem que fazer o DNA dela, né? Uhum. Então, DNA não é só para ver paternidade, né? Olha a abrangência. Oi, Marco. É interessante porque o Ivan fala sobre doença sexualmente transmissível, né? E são várias. E quando o paciente faz um exame, por exemplo, um exame de sangue, qualquer exame, nesse exame pode aparecer, por exemplo, uma das grandes preocupações é o HIV, né? E esse exame, ele é específico para detectar se o paciente possui esse vírus, ou ele aparece em qualquer exame de sangue, doutor? Não, é um exame específico só para HIV, né? Hoje tem até o teste rápido, né, doutor? O teste rápido é o que é mais usual, ele funciona assim, digamos, 90%. Se você fez um teste rápido e deu positivo, logo você tem que confirmar. Confirma. Existem exames mais específicos, né? O teste rápido é uma triagem, um exame de triagem. Mesma coisa que o exame que eu falei da hanseníase, é um teste de triagem, que faz se deu, você tem que confirmar. E o DNA do mesmo jeito, né? O DNA, o HIV hoje todos nós sabemos que é uma doença, assim, não tem cura, mas ela é totalmente controlável, se você detectar ela, assim, cedo. E hoje em dia você convive com ela o resto da vida, né? Então não chegamos à cura total, mas o controle total dela nós já temos. Doutor, o exame de urina, ele é capaz de detectar o que, por exemplo, doutor? Quais as doenças? São infecções, algo a mais? Normalmente as infecções, né? O exame de urina você pede de rotina, porque principalmente a mulher tem muita infecção urinária, né? Bastante recorrente, né? Bastante recorrente. Então você principalmente, mas ele não detecta só isso, viu? Ele detecta porque a gente faz um exame chamado exame químico na urina. E ali você pode ter uma diabetes, você pode diagnosticar no exame de urina. Ah, é? Porque a glicose, quando você está em excesso, quando você tem uma diabetes, ela é eliminada na urina. Aí nesse caso, eu recomendaria fazer o específico. Aí você vai fazer o exame de sangue para confirmar, aí, né? Mas normalmente é para ver se você tem uma infecção. Se tem, por exemplo, se você tem uma pedra no rim, um cálculo renal. Se você tem um cálculo, ele machuca. Se ele machuca, você vai ter sangue na urina. Sim. Se você tem uma infecção, você vai ter secreção. Você vai ter pus. Pus é leucócitos, glóbulos brancos, que eu, como já falei, responsável pela defesa do nosso organismo. Então, sempre quando você tem uma infecção, o leucócito vai lá para tentar combater. Você faz um exame de urina, tem leucócitos, tem pus na urina, é uma infecção. Aí você vai fazer uma cultura de urina para ver que bactéria, porque a infecção é causada por uma bactéria. Você faz uma cultura de urina. Quer deixar desenvolver?
Exato, para ver qual é a bactéria, identificar bactérias, existem várias, e você vai fazer o antibiograma para saber qual que é o antibiótico que vai utilizar para combater aquela infecção, para não causar as resistências bacterianas que a gente fala. Se você usar o antibiótico errado, não funciona. Quando você precisar de novo usar aquele antibiótico, não funciona mais. Olha aí, você achando, né, que fazer o exame de urina era só coletar a urininha, levar lá e sair o resultado. Na hora do processo que o Dr. Moacir está explicando aqui, que é feito no exame de urina. Eu, meu amigo Maicon. Só para comentar, então, o exame de urina, o Ivan teve lá no laboratório, viu que hoje em dia é quase tudo automatizado. Máquina para fazer quase todos os exames. A urina recentemente, há alguns anos, era microscópica só, não tinha como fazer, não tinha máquina para fazer um exame de urina. Mesma coisa o exame de fezes, até hoje não tem máquina que faz exame de fezes. Você tem que... O olho clínico do profissional. Você tem que olhar e identificar os parasitas que tem ali, no microscópio. E são muitos, doutor? São numa muitos. amostra? Não, depende. Dependendo da amostra, tem muitas. Tem muito. Então, hoje em dia não. Hoje em dia, exame de fezes está um exame em extinção. É mesmo, doutor? Uma curiosidade que eu vou contar para vocês. Olha aí. Por que está em extinção? Porque hoje tem remédio que pega assim quase todos os parasitas. E então já dá com 1 ano de idade, já dá o exame de um remédio entra com a Anitta criança. Anitta. Acabou, veio para não é igual ao animal. Animal você não faz exame de fezes, você dá os vermífugos. Na dúvida dá um medicamento. Então já dá, mas tem alguns ainda vermes que não são detectados, precisa de fazer. Né? Ainda tem alguns que o Anitta não pega. Aí tem que saber qual é certinho para combater. Aí no caso da urina, hoje nós já adquirimos, está em breve, nós estamos automatizando o exame de urina. Vai substituir o olho humano. Não vai substituir 100% porque ele tem uma tela, aparece, você vai lá e confirma se a máquina fez certo. Porque a máquina também erra. Né? Oi, Maicon. O avanço da tecnologia é importante e a curiosidade que eu tenho é saber como que é feito o toxoplasmose, doutor. Toxoplasmose. Doença do gato. Chamada doença do gato, mas não é só gato que transmite. É um dos principais transmissores, né? Até a carne bovina pode transmitir. Mas é uma doença muito importante, principalmente na gravidez, né? Na gestante. Ela pode causar efeitos teratogênicos no feto, aborto. Então é muito importante fazer o diagnóstico da toxoplasmose, como outros exames pré-natais aí, né? E ela é um exame feito no sangue, né? Faz dosagem de anticorpos, antitoxoplasma. Como você faz a citomegalovírus, hoje rotina, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, são todos exames que pode causar aborto, alterações fetais, né? São exames feitos no sangue, com soro, né? São exames sorológicos e a gente faz, hoje é tudo automatizado, né? Então não sei doutor, um outro ponto interessante. A toxoplasmose, só falando para você, a toxoplasmose é um parasita. É um verme. Chamava Toxoplasma gondii. Não é que nem o citomegalovírus, a rubéola, que são vírus. Muito bom. Doutor, infecções pulmonares. Como que é feito esse exame, né? Porque existe meios de identificar como que é feito esse exame. A pergunta é essa, doutor. Tá. Bom, então, as doenças pulmonares, hoje o laboratório cresceu muito. Nós estamos, mas o raio-x mesmo é que vai dizer, né? O principal exame para o pulmão é o raio-x. Mas existe, no laboratório a gente faz painel respiratório, por exemplo, a criança principalmente, né? O adulto também, está lá tossindo, gripada, aí, né? E nós fazemos o painel viral que detecta as principais viroses, as doenças respiratórias.
né? Síndromes respiratórias. Tá, entre as piores delas é a Covid. Então, a Covid, a influenza A ou B, né? Hoje em dia tem um vírus chamado vírus sincicial respiratório também. Então, com um simples suave no nariz, você faz esse painel respiratório, ou painel viral respiratório. Então, um avanço aí da tecnologia. Doutor, nosso tempo já foi e por mim nós ficaremos até meio-dia falando aqui. Quando a gente encontra gente boa de prosa, muito interessante, a conversa vai, olha, tem tanta coisa aqui para perguntar, vamos deixar uma próxima para o doutor vir aqui a gente falar de outros temas. Doutor, mas eu gostaria de, para encerrar, o senhor falasse isso, teve algum diagnóstico que mudou a vida de um paciente de maneira marcante na vida do senhor? O senhor fez um exame, entregou para o paciente e esse exame mudou a vida daquela pessoa nesses mais de 40 anos de profissão, doutor? Alguns, vários, né? Assim, o que mais me lembro, assim, que mais me tocou, vou contar uma história para vocês aqui, talvez vocês nenhum conheceu, mas era uma criança, né? E estava doente, estava ruim, mal, e fomos fazer o exame dela. Era de um amigo nosso, está vivo até hoje, Lafayette. Foi vereador em Juína, o primeiro vereador. E aí a filha dele estava ruim e nós fizemos um hemograma. Olha a importância do hemograma. E eu cheguei, olhei o hemograma e falei, isso aqui é coisa grave, não é uma coisa banal. Então, ele pegou e correu, foi embora, foi para Curitiba e salvou. A criança está viva até hoje. Mas para mim, para ele até hoje me agradece, como vários casos. Esse é um que eu estou citando, que foi embora. Assim, se eu não tivesse feito esse diagnóstico, se eu não tivesse feito um exame bem feito, provavelmente ela ia morrer, essa criança. E mudou a vida dele, porque ele era o vereador, tinha acabado de assumir a Câmara de Juína, Lafayette, você pode pesquisar na história. E teve que ir embora. Mudou-se para Curitiba para poder tratar, porque você até sabe porque que o doutor está falando aqui de mais de 40, cerca de 40 anos atrás, e não tínhamos nada, né, doutor? Estava começando a região aqui. Então ele foi buscar atendimento num centro de saúde. Exatamente. Então ele teve que abandonar a carreira de político de Juína, abandonar a Juína por causa para salvar o filho. Então foi uma coisa que até hoje... Eu percebo que o senhor até embarga a voz aí para lembrar desse fato, que com certeza é marcante, e isso mexe com a emoção mesmo, né, doutor? Então teve outros casos, mas esse daí é só para você pedir lembrar aí. Isso aí, você ter uma ideia, ele ia ser substituído por um vereador que era suplente. E e por isso que me tocou mais ainda, era o Eugênio Bergamin, que ia substituir ele, né? Que veio a falecer também, não assumiu. O irmão do Hermes Bergamin. Pouca gente sabe dessa história. O Hermes teve um irmão que se tornou vereador justamente nessa situação. O Eugênio, irmão. Isso, irmão do Hermes Bergamin. O Eugênio filho. Isso, que morreu tragicamente também, né? Morreu tragicamente afogado. Isso. Então é uma história que marcou, assim, a vida de Juína, inclusive. Uma porrada atrás da outra, né, doutor? Doutor Moacir Mondadori, gostaria que o senhor falasse agora um pouquinho do Laborman, que está numa nova fase, o investimento assim absurdo que o senhor fez, né? Inclusive com pessoal, com mais profissionais. E é uma estrutura, gente, que quem conhece o Laborman sabe de como o Dr. Moacir trata as análises clínicas com seriedade, com respeito. E por isso investiu pesado no laboratório em Juína. Então a região inteira, você de Brasnorte, você de Colniza, você de Aripuanã. Aliás, Casteira tem posto de coleta também que vem para Juína. Muita gente dessa região vem para Juína, para o Laborman, porque é um dos laboratórios de referência hoje em Mato Grosso. Gostaria que o senhor falasse um pouco, doutor. Bem, durante esses 45 anos de Juína, nós já fizemos várias reformas. E nós chegamos hoje a maior estrutura, a maior unidade laboratorial do noroeste de Mato Grosso e uma das maiores de Mato Grosso.
o Ivan conheceu lá, para poder crescer, porque a gente está sempre crescendo. Máquina está toda hora mudando, então você tem que ter estrutura para isso. Hoje nós temos um investimento ali, assim, investimos tudo que tem de mais moderno, tecnologia, para a realização de exames. Temos uma equipe muito grande, eu falei para vocês, somos uma equipe de mais de 20 pessoas para tocar aquilo ali, né? Atendemos toda essa grande região aí. Temos alguma coisa que nós somos exclusivos, né? Por exemplo, eu sou especialista em citopatologia, que câncer de colo do útero. Eu somos o único laboratório na região que faz esses exames. Temos alguns aparelhos que, por exemplo, eu falei para vocês de uma cultura. Nós temos um aparelho automatizado para cultura, hoje poucos laboratórios têm, né? Então nós investimos em tecnologia, mas atrás da tecnologia tem o homem, então tem a máquina precisa do homem. Quem fez a máquina foi o homem. Então o homem, nós erramos, a máquina erra menos, por isso que a gente investiu na máquina para agilizar e além de cometer menos erro. Mas para que a máquina não erre, para que tenha um homem atrás para cuidar dela. E aí que vem o que a gente chama de controle de qualidade. Então nós agora estamos investindo nessa segunda fase. Aliás, já sempre fez controle, mas a gente está implantando agora um sistema que chama-se acreditação laboratorial. É como se fosse o ISO, sistema ISO, mas muito mais complexo. Para que não haja erro, sabe? Não haja erro, que a máquina, você detecta o erro da máquina, né? O erro humano é mais difícil, porque se você errar, a não ser que alguém, você mostre tudo que você faça para outro, né? Que nem, por exemplo, o citopatológico, o exame preventivo, nós somos em 2 profissionais. Eu tenho alguém para olhar, eu tenho uma dúvida nessa, passo para minha colega, né? Ela tem uma dúvida, passo para mim, para nós chegarmos ao diagnóstico. Agora, a máquina não tem, é nós que temos que estar lá. Então, estamos implantando esse sistema de qualidade, que é uma coisa muito importante para que os seus exames não tenha erro, né? Já para o ano que vem, esse sistema vai estar implantado. É um sistema que diz o seguinte: você tem auditores que vêm de fora, né? Vêm do Rio de Janeiro, é um programa nacional de controle de qualidade. Essas pessoas vêm de fora para ver se o seu laboratório está funcionando como tem que ser, né? Então, além de toda essa infraestrutura, lá nós estamos automatizados desde a recepção até o exame final, né? E não basta só isso, tem que ter esse controle de qualidade, que é o nosso intuito agora daqui para frente. Então, como eu disse, nós temos o central, que é a nossa base ali, mas temos um posto de coleta no módulo 5. Isso. E em Castanheira nós temos uma parceria com o Rafael, né? Nogueira. Rafael Nogueira, lá tem um posto de coleta, chama São Rafael. Ele terceiriza 100% lá, só coleta os exames e traz todo dia para a gente fazer, né? E além disso, nós atendemos todos os municípios aí, todos os citopatológicos, são nós que realizamos, a maioria dos municípios, com exceção de Aripuanã e Brasnorte, nós que fazemos. E também recebemos alguns exames, se outros laboratórios não fazem, terceiriza para a gente. Então, temos que ter essa estrutura para acompanhar tudo isso aí. E já para o ano que vem, talvez agora, imediatamente, nós vamos ter uma novidade, que vai ser uma coleta a domicílio. Nós vamos ter, se Deus quiser, já demorou, para você no conforto da sua casa, você chamar, a gente vai lá para atender você. Olha que legal, hein? Parabéns, doutor Moacir. Pessoas que estão com dificuldade de se locomover. Uma pessoa acamada, um idoso, né? Uma dificuldade de locomoção. Parabéns, doutor. Sempre evoluindo. O Shell está mandando um abraço para o senhor, Shell Silvério, agradecendo o senhor. O Juarez Filho mandou aqui, Lafayette Jacomel, né? O nome do Lafayette, que a gente falou agora há pouco. Doutor Moacir, eu quero imensamente agradecer, porque, Jais, eu e o Marco, nós nos preparamos aqui para uma entrevista, né?
Mas nós tivemos uma aula com o senhor aqui hoje. Acredito que os nossos ouvintes tenham ganhado muito com essa participação do senhor aqui no programa. Quantas dúvidas o senhor tirou aqui das pessoas sobre exames, que muita gente acha que é uma coisa tão simples, e não é. Existe uma preocupação, um trabalho sério, um respeito muito grande com o teu material que é coletado, além do compromisso, da ética, né, doutor, com cada material que é coletado aí dos seus pacientes. Então, quero agradecer o senhor, viu, doutor? Da próxima, nós vamos falar sobre o garimpo aqui. Ah, sim. Se eu for falar para o garimpo, aí nós vamos demorar muito mais. Eu que agradeço você, Ivan, pela oportunidade de estar aqui. Jais, vocês ouvintes aí de Brasnorte e de Aripuanã, por ter me aguentado esse tempo todo aí. Rapaz, estou aí à disposição para muito bom. Quando você quiser de novo. Obrigado, doutor Moacir Mondadori. Obrigado.